Ricardo, você tá falando de rede social? Não só, também. Quando você faz um vídeo na sua rede social, tem a ver? Tem. Mas quando você vai pra um evento e você comunica, às vezes você tem 1 minuto pra falar do seu negócio, esse 1 minuto tá sendo memorável? Você tá sendo lembrado por causa desse minuto que você falou? Esse pitch de 1 minuto? Esse pitch de elevador? Esse pitch tá atraindo o cliente certo? Não? Você às vezes é chamado pra falar da sua empresa, você sobe num palco pra falar por meia hora, 1 hora. Essa comunicação tá atraindo o seu cliente ideal? Se não tá faltando usar a comunicação como filtro. Então começa a se perguntar se aquilo que você tá falando, aquilo que você tá fazendo, tá ou não atraindo a pessoa certa. Se não tá, tem problema na comunicação. Tem ajustes a serem feitos para isso estar alinhado com o seu público-alvo. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do bloco Comunicação e Influência, aqui do Royal Bee Cast. Você que ainda não conhece o Royal Bee Cast, é um podcast focado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do empresário, principalmente você empresário que está aqui nos Estados Unidos, vivendo essa jornada do crescer nos Estados Unidos. E vai ser uma honra bater esse papo com você sobre comunicação e influência. Eu sou o Ricardo Resta, eu sou o host desse podcast. E qual que é o nosso objetivo aqui durante toda essa jornada? É trazer para você estratégias práticas que aumente o desejo sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Para pensar. Quando você começa a entender sobre comunicação, quando você se comunica de forma adequada, de forma assertiva, a percepção do seu negócio no mercado muda. A percepção do seu produto muda. E às vezes você tá falando e por algum motivo o cliente não chega. Já passou por isso? Já sentiu esse incômodo, esse desconforto de, poxa, tem um cara ali que é muito menos competente que eu, que não entrega na qualidade que eu entrego, mas mesmo assim ele tem mais resultado do que eu. Por que às vezes você tem um concorrente que, embora seja pior tecnicamente que você, cobre mais caro do que você? É exatamente sobre isso que esse podcast, que esse bloco dentro do Royal Bee Cast vai tratar. Aqui a gente vai compartilhar estratégias claras, objetivas, diretas. Quem já me conhece um pouco sabe que eu não gosto de frufru, eu não gosto de ficar dando volta, eu gosto daquilo que é executável. Então, esse podcast não é um podcast para você ouvir de qualquer jeito. Esse é um podcast para você ouvir com papel e caneta na mão. Porque tudo que a gente vai trazer aqui, desde conteúdos diretos que eu vou trabalhar aqui com você, ou conteúdos com convidados, já tem pessoas incríveis que eu vou trazer aqui para você, para falar sobre diferenças culturais na comunicação, para falar sobre código de imagem, outros aspectos da comunicação que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida enquanto empresário. Toda essa comunicação, toda essa estrutura que a gente está preparando com muito carinho para você, tem um objetivo: fazer você prosperar, crescer e ter mais resultado, mais influência através dessa comunicação. Para quê? Para que você não passe essa frustração, essa chateação de olhar para o lado, ver o seu concorrente muitas vezes vendendo mais caro, vendendo mais do que você e ficar se perguntando, poxa, mas eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu tenho uma técnica tão mais apurada, eu tenho um produto com tanta mais qualidade, por que ele tem mais resultado que eu? Isso certamente está conectado à sua comunicação. E hoje eu já vou comunicar aqui com vocês, eu já vou passar para você 8 princípios. Princípios esses que eles servem de base. Esses princípios servem de fundamento para você preparar a sua comunicação, para você estruturar a narrativa do seu negócio, para que você prospere, seja a área que for que você trabalha. Eu tenho ajudado empresários na área da saúde, médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, pessoas da área da engenharia, pessoas da área da advocacia, da venda da consultoria, mentoria, gestão de empresas, enfim, das mais diversas áreas nos últimos 12 anos que eu trabalho focado em desenvolvimento desses empresários, do pequeno ao gigante, ao empresário multibilionário que já atendi dentro desse serviço. E todos eles, quando entendem esses princípios, quando entendem esse jogo, mudam o seu nível de resultado. Então, você que está aqui, você que já está acompanhando o Royal Bee Cast, ou você que está chegando agora que não acompanhou outros programas aqui, outros blocos do Royal Bee Cast, vem preparado para crescer e se desenvolver, porque o foco aqui é realmente gerar resultado. E uma coisa que eu não podia deixar de comentar, que isso aqui só está acontecendo graças aos nossos patrocinadores.
principal deles tá aqui, a Royal Mortgage. A Royal Mortgage está há mais de 20 anos no mercado, realizando o sonho da casa própria nos Estados Unidos. Ou, para você que é investidor, tá no Brasil, você sabia que você pode sim comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil, mesmo não tendo um green card ou um passaporte americano, você pode sim investir e a Royal pode te mostrar o caminho para realizar seja esse sonho, seja esse investimento. Uma vez eu ouvi aqui, e olha o poder da comunicação, que todo mundo que está morando aqui nos Estados Unidos está pagando mortgage, está pagando o financiamento de uma casa. A questão é se você está pagando a sua ou a dos outros. Se você mora de aluguel, você está pagando o financiamento de alguém. Se você mora na sua própria casa, você está pagando o seu próprio financiamento. Então, se você mora de aluguel ou se você quer investir nos Estados Unidos, procura o Lúcio, que eu tenho certeza que ele vai te dar um atendimento espetacular e vai te ajudar a realizar este sonho da sua casa nos Estados Unidos. E também a Royal Business Center, que é esse espaço incrível que eu tô aqui hoje transmitindo para vocês. A Royal Business Center, a Royal Business Center, ela é mais do que, ela não é um coworking. Às vezes as pessoas acham que se resume a um coworking e tá longe de ser isso. A Royal, ela é um verdadeiro ecossistema de crescimento empresarial, onde você sim tem salas que você pode alugar, você tem auditório que você pode alugar, mas é um local que promove crescimento por meio de conexões estratégicas de empresário. E a Royal Business Center também é patrocinadora desse nosso podcast. Então vamos para cima, vamos pensar nesses 8 princípios que eu comentei com você, que eu já avisei que a gente vai trabalhar hoje. Pega papel e caneta e eu queria já deixar negociado também mais algumas coisas aqui com você. Primeiro deles, você acabou de chegar? Eu queria te desafiar a ser uma pessoa de atitude, uma pessoa que age, uma pessoa que faz alguma coisa a respeito. Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É curtir esse episódio, você vai curtir esse canal. Para quê? Para que você seja notificado e receba mais informações e para que essa informação seja divulgada. Poxa, Ricardo, mas e se eu não gostar daquilo que você vai falar? De repente eu vou achar um saco, uma porcaria esse seu conteúdo. Aí você descurte. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tome uma iniciativa, seja alguém que sai na frente, seja alguém que vai primeiro e já curte esse episódio e já segue aqui o canal da Royal Bcast. Fechado? Segundo combinado que eu quero fazer com você. Na hora que você ouvir alguma coisa de muito valor, falou, caramba, essa frase aqui me pegou. Esse insight fez toda a diferença. O que você vai fazer? Você vai deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a frase, qual foi o insight que mais te marcou nesse podcast, beleza? Por quê? Porque eu quero saber o que está fazendo mais diferença na sua vida. Porque aí a cada episódio eu vou comentar sobre esses comentários, eu vou responder perguntas que vocês vão deixar aqui ao longo dos próximos episódios. Então participa comigo, deixa seu comentário aqui embaixo. E terceiro e nosso último combinado, antes da gente ir para a parte de conteúdo de fato. Qual é? Na hora que você ouvir alguma coisa, que você lembrar de alguém, caramba, eu tenho aquele meu amigo empresário que ele precisava muito ouvir isso, ele tá perdendo dinheiro aqui por não ter esse conhecimento. Você vai dar uma pausa aqui nesse podcast, você vai clicar aqui na setinha de encaminhar que tem aqui embaixo e você vai imediatamente mandar para essa pessoa. E por que é tão importante você ter esse compromisso aqui comigo de encaminhar isso para outra pessoa? Porque um princípio que eu vou bater aqui com vocês durante todos os episódios, eu vou falar nisso, que é o quê? A comunicação é sempre sobre o outro. A comunicação nunca é sobre você. A comunicação é sempre sobre algo que você semeia na vida do outro. A comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, isso é básico na comunicação, mas é o tempo inteiro focado em quem está do lado de fora. Eu costumo dizer que com uma insignificante exceção, o mundo é feito de outros, não é feito da gente. Nós somos a única exceção. O restante é tudo sobre os outros. E a sua comunicação, se você quer gerar resultado, se você quer atrair clientes, se você quer vender mais caro, ter um posicionamento mais assertivo, ser percebido como referência dentro do seu mercado, que talvez hoje você seja, talvez você não seja. Se você quer chegar nesse nível de jogo, bota uma coisa na sua cabeça. É sempre sobre o outro. Não é sobre você. Se você entender esse conceito, e ele não está entre os 8 princípios que eu vou falar aqui com você hoje, se você entender esse princípio, você vai mudar completamente o seu jogo. E ao longo desses episódios eu vou te dar ferramentas de como aplicar isso na prática, para você começar a ter resultado imediatamente por meio do ajuste da sua comunicação. Fechado? Então, curte esse comentário, comenta aquilo que te marcar e encaminha para aquela pessoa quando você perceber, opa, fulano precisa dessa informação, e encaminha imediatamente na hora que você tiver essa sacada. Fechou? Então vamos para cima. Vamos pensar agora nesses 8
pilares dessa comunicação como estratégia, comunicação como posicionamento estratégico, comunicação como ferramenta de atração de cliente. Isso para você que quer vender mais ou quer vender mais caro. Primeiro princípio, anota aí. Primeiro princípio é: o problema real não é falar bem. O problema é ser invisível. E o que acontece? E por que eu trouxe esse princípio para você? Porque o que eu mais vejo no mercado? O cara que é muito bom, você se considera bom no que você faz? Pensa aí, poxa, eu sou bom, eu me dediquei, eu me esforcei, eu fiz um mundo de curso. Ontem eu conversava com uma pessoa que tá para iniciar um programa individual comigo de desenvolvimento de comunicação. Ultra competente. Formações das mais diversas e das mais complexas que você pode imaginar, ligado à área de segurança, experiência como policial, vasta experiência. Nível técnico indiscutível, muito superior ao que se tem no mercado. Por que essa pessoa não é percebida no mercado? O que está acontecendo que, embora ela tecnicamente seja espetacular, ela não seja percebida como espetacular? Onde é que está o erro? Esse erro está na comunicação. Então, quando você não ajusta a sua comunicação, você passa para um lugar de invisibilidade. E talvez seja essa a sua realidade hoje. Você é bom no que você faz, você tem técnica, e você precisa entender esse jogo, que você precisa transformar competência em percepção. E se você não domina o jogo da comunicação, se você não domina o jogo do posicionamento, você não vai transformar a competência em percepção de competência. E qual que é o problema? As pessoas, elas vão te comprar primeiro pela percepção. Elas vão se manter seu cliente pela sua competência. Lógico, você vendeu, não entregou, você vai se queimar. Fato. Você prometeu e o seu produto é ruim, o seu serviço é ruim, não vai durar, você não vai longe. Não é pra você que é incompetente que eu tô falando. Eu tô falando pra você que é bom. Eu tô falando pra você que realmente se dedicou e desenvolveu um bom serviço, desenvolveu um bom produto, que tecnicamente é sim um expert naquilo que você faz. Eu tô falando com você, não com você que é incompetente. Você que é incompetente vai estudar, vai se dedicar, vai se preparar, vai melhorar seu produto, tá tudo bem. A não ser que você queira ser um charlatão, mas eu acredito que não seja o seu caso. Mas eu tô falando pra você que já é bom. Você tem anos de mercado, você tem experiência. Essa experiência, ela só vai ser vendável quando houver percepção dessa experiência. Enquanto não houver visibilidade, não houver percepção de autoridade, percepção de competência, tudo isso, toda essa competência, todo esse conhecimento que você investiu tanto, vai ficar invisível. E talvez seja essa a sua realidade. Então, o primeiro nível que eu quero que você comece a ter aqui, esse primeiro princípio é: opa, a comunicação é o que vai mudar meu jogo. E a gente vai falar sobre como mudar esse jogo. Fica tranquilo que a gente vai pra prática. Mas se você não vira essa chavinha de que a comunicação é o que define como você é percebido no mercado, você vai continuar patinando. O que eu vejo? Eu tive muitos clientes na área da saúde. Médico, dentista, físio, nutri, enfim, né? Médico de várias áreas, endócrino, gastro, enfim. Muitos profissionais na área da saúde. E normalmente, o profissional que é da área da saúde, talvez seja esse o seu caso, se ele não tá performando bem, se ele não tá com o consultório cheio, se ele não tá tendo o resultado que ele gostaria, o que ele faz? Eu vou fazer uma pós. Eu vou fazer um mestrado. O que ele quer dizer? Vou melhorar o produto. Vou melhorar o serviço. Nada contra você estudar cada vez mais. Tá tudo bem, seja cada vez melhor. Mas entenda que se o seu problema hoje é gerar resultado financeiro, se o seu problema hoje é gerar mais clientes, se o seu problema hoje é atrair clientes para dentro do seu negócio, não é fazer a próxima pós-graduação, a próxima especialização, a próxima residência que vai botar cliente dentro do seu consultório. Não vai. Não é isso que vai resolver o seu problema. Dou um exemplo prático para vocês. Eu conversava com uma mentorada que começou agora recente, tem uma semana que ela começou comigo. Eu fui entender o negócio dela, o business dela e etc. Eu fui perguntando. Eu falei: me explica o que você faz. Ela fala: Ricardo, eu trabalho com medicina do estilo de vida. Eu falei: legal. Alguém aí, você tá me ouvindo, você quer comprar medicina do estilo de vida? Que não me gerou nenhuma vontade de comprar isso, seja lá o que isso for. E aí eu fui fazendo mais pergunta. Fui entendendo o que era essa medicina de estilo de vida, ajustes de hábitos, comportamentos, suplementações, aí pode entrar suplementação vitamínica, hormonal, sono, descanso, atividade, enfim. É uma série de fatores que mudam completamente a sua qualidade de vida, muda seu nível de energia. E tá, para quem você quer vender?
Ricardo, eu me dou muito bem com mulher 40 a mais. Por quê? A mulher, normalmente, quando ela passa dos 40 anos, ela perde um nível de energia absurdo. A velocidade cognitiva dela mesmo perde se ela não toma certos cuidados. É da chamada perimenopausa, né? Um estágio antes da menopausa. Só que a perimenopausa, ela não pega em exames. Naturalmente, você não vai perceber isso, mas existem sintomas que começam a acontecer. Por exemplo, chegar no final do dia muito mais cansada do que costumava chegar. Esse é um sintoma. Você começa a perceber que você não tá com a mesma velocidade mental que você costumava ter. Nossa, era tão ágil para pensar em solução e resolver problema, e de repente eu começo a perceber que eu já não tenho mais a mesma agilidade. O que tá acontecendo? E aí começa a bater um desânimo, começa a bater um cansaço excessivo. Isso a doutora me passando, ela me passando essas informações. Fala, e aí, quando ela passa pelo seu programa, o que acontece? Não, ela volta a ter essa energia. Ah, então tá. Então você tá me dizendo que essa mulher com mais de 40 anos, que está se sentindo cansada, sobrecarregada, mais estressada do que normalmente, que está perdendo performance dentro da empresa dela, você recupera o nível de energia de quando ela tinha 30 anos, é isso que você está me dizendo? Ela falou, é exatamente isso. Ela volta a ter o gás quando ela tinha 30. Eu falei, legal. Então você vai... Ela tinha um evento no mesmo dia. Eu falei, ó, você vai chegar nesse evento hoje. E quando te perguntarem o que você faz, ao invés de você falar, eu trabalho com medicina do estilo de vida, o que você vai falar? Você vai falar, olha... eu recupero a energia e a vitalidade das mulheres com mais de 40 anos para que elas voltem a ter o gás, o foco, a performance de quando ela tinha 30. Só fala isso. E aí deixa o povo começar a perguntar. O evento aconteceu. Ó, quando chegar em casa à noite, você me manda mensagem. Ô, Ricardo, eu vi o olho das mulheres brilharem. Mas brilhar num tanto. Ela saiu de lá com reunião marcada, com podcast, convite para falar em podcast. Ela saiu com um monte de demanda instantaneamente. Por quê? A forma como ela comunicou tirou ela da invisibilidade. E eu testei isso. Eu fui para um evento recente e comecei a falar sobre essa pessoa. Na hora que eu falei do resultado, né, do que essa doutora entrega, a pessoa com quem eu tava conversando, que era uma mulher, eu vi no olho dela aquele olhar assim, nossa, você tem o cartão dela? Me passa o contato dela. Eu vi o desespero no olho dela de... eu tô passando por isso, eu tô exausta. Me passa o contato dela. O que mudou? Mudou a forma de apresentar, mudou a forma de comunicar. Quando você começa a entender esse jogo, você sai da invisibilidade. Às vezes o seu produto é incrível, mas você está comunicando ele da forma errada e por causa disso você está invisível no mercado. Então, primeiro princípio, entenda que o problema não é simplesmente uma questão de falar bem, falar certo, ter um bom português. Não é sobre isso. É sobre sair da invisibilidade. Usar a comunicação como ativo para sair da invisibilidade. Fechou? Primeiro princípio. Segundo princípio, comunicação como filtro, não como alcance. E por que isso é tão importante? Para pensar aí como é que você fecha seus clientes. Indicação? É bem possível que você receba muita indicação. Indicação excelente para você fechar. Talvez chegue muita gente para te comprar o seu produto que não qualifica para o seu produto. Você tem um ticket de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei qual que é o seu produto, qual que é o seu ticket, mas talvez uma boa parte que chega para você hoje para pedir um orçamento, para conversar, aquilo não caiba no orçamento dela. Se não cabe, se está fora da realidade, por que ela chegou? A sua comunicação atraiu o cliente errado. E isso vai desde a comunicação verbal, a sua postura, a sua linguagem corporal. Em outros episódios a gente vai entrar mais sobre esses outros conceitos. Mas toda a sua comunicação atrai ou afasta certos perfis de cliente. E se você não tem clareza de como jogar com essa comunicação, você vai começar a atrair todo mundo. E quem atrai todo mundo, sabe o que acontece? Não converte ninguém. Quem atrai todo mundo não gera resultado. Então você precisa saber muito bem como usar a sua comunicação para atrair o perfil certo. Ricardo, e qual é a comunicação certa? Depende. Depende do quê? Do seu produto, do seu serviço. O meu objetivo aqui não é simplesmente ficar te dando checklists. Em alguns momentos eu até vou te dar alguns passo a passo, alguns exercícios práticos, alguns checklists. Mas mais importante, eu preciso que você pense de forma diferente. Para de pensar. Lembra? A comunicação é sobre quem? Comunicação é sobre o outro. Opa, para quem que eu quero vender? Eu quero para público classe C, classe B, classe A, é low ticket, é high ticket. Quem é meu público-alvo? Esse meu público-alvo frequenta que lugar? Como é que ele se comunica? Qual que é o linguajar desse meu público-alvo? É diferente. Eu preciso entender e ajustar a minha comunicação para que fale a linguagem daquela pessoa. Eu lembro de um palestrante que eu tive
privilégio de palestrar com ele, conhecer ele, etc. E ele palestrava o pessoal do agro. Ele falava um português arrastado. Falava errado. Sabe? Um sotaque, assim, absurdo. Muito, 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 muito bem peãozão mesmo. Mas ele rachava de gerar resultado. Porque pro público que ele falava, aquilo conectava que era um absurdo. Tá errado? Não, não tá errado. Tá ajustado pro outro. Ele, no nível de jogo que ele já jogava, faturando dinheiro pra caramba, viajando o mundo inteiro, um nível de cultura absurdo, seria natural ele distanciar desse jeitão mais caipira de falar. Só que se ele se distancia desse jeitão, ele perde a conexão com o público-alvo dele. Entendeu o jogo? Então ele manteve a identidade vocal, e aqui já é outro ponto que eu quero que você pense, não é um dos princípios de hoje, mas eu quero que você pense, é que você possui uma identidade vocal. Do mesmo jeito que você tem um código visual, você tem princípios, você tem valores, você tem algo que as pessoas pensam sobre você, a sua voz também transmite algo. A sua voz faz parte da composição da sua identidade. Se você não faz isso de forma intencional, você tá ao acaso dentro dessa construção. Aí depois reclama, pô, Ricardo, chega um lead para os leads, chega muito desqualificado. Eu tô atraindo um pessoal que não pode pagar o meu produto. Tá chegando para mim gente que não conversa com aquilo que eu entrego, que não tem a necessidade que eu resolvo. Sua linguagem tá errada. Sua comunicação não tá ajustada. Então eu preciso que você comece a pensar daqui para frente na sua comunicação como filtro. Essa comunicação tá atraindo o perfil de público que eu quero atrair? Se tá chegando gente que não combina com o seu negócio, não tá ajustada, cara. Não tá ajustada. Você precisa repensar. Ah, Ricardo, você tá falando de rede social? Não só, também. Ah, quando você faz um vídeo na sua rede social, tem a ver? Tem. Mas quando você vai para um evento e você comunica, às vezes você tem 1 minuto para falar do seu negócio, esse 1 minuto tá sendo memorável? Você tá sendo lembrado por causa desse minuto que você falou? Esse pitch de 1 minuto? Esse pitch de elevador? Esse pitch tá atraindo o cliente certo? Não. Você às vezes é chamado para falar da sua empresa, você sobe num palco para falar por meia hora, 1 hora. Essa comunicação tá atraindo o seu cliente ideal? Se não tá faltando usar a comunicação como filtro. Então começa a se perguntar se aquilo que você tá falando, aquilo que você tá fazendo, tá ou não atraindo a pessoa certa. Se não tá, tem problema na comunicação. Tem ajustes a serem feitos para isso estar alinhado com o seu público-alvo. Fechado? Então, vamos para o terceiro pilar? Terceiro ponto fundamental. O medo do palco para o profissional estabelecido não é medo de performance, é medo de dano. E isso aqui é bem interessante. Talvez você que está me assistindo, você já é consolidado. Você não é o cara que está tentando rampar, você não é o cara que está se esforçando para ganhar mercado. Talvez o seu cenário seja um pouco diferente. Talvez o seu cenário seja, Ricardo, eu já tenho uma marca forte. Minha empresa já é reconhecida no mercado. E aí você tem um receio de falar em público. Da onde vem esse medo? Eu te entendo. Esse medo vem da onde? Você ralou muito para construir uma marca. Você ralou muito para construir uma empresa e botá-la relevante no mercado. E você sabe que se você subir num palco e fizer de qualquer jeito, e quando eu falo um palco, às vezes esse palco é uma reunião de networking, ou às vezes é uma palestra mesmo, você foi convidado para contar a história do seu negócio. E se você sobe ali e faz de qualquer jeito, isso pode manchar a imagem do seu negócio. Isso pode mudar a percepção do seu negócio. Não sei quando você está assistindo esse podcast, mas acho que uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 atrás, teve um caso super que estourou na internet, que foi um caso com a Natália Beauty, que é uma super referência na área de sobrancelha, de estética, palestra no mundo inteiro, etc. Não vou entrar no mérito. Mas a comunicação dela naquele palco, na hora que uma pessoa que estava na audiência fez uma pergunta, gerou um impacto direto na percepção de valor de marca dela. A forma como ela reagiu àquela pergunta, a falta de técnica para lidar com a audiência, aí faltou técnica de palco, técnica de oratória, porque faltou... Vou chamar de malícia, tá? Talvez não seja a melhor palavra, mas faltou uma certa malícia de como lidar com esse tipo de questão. De como lidar com a forma como a audiência reage. Isso é técnica, isso tem estratégia. E ela entrou na pilha. Na hora que ela entrou na pilha, ela perdeu o controle. E aí você imagina, uma marca, Natália Beauty, uma marca super consolidada hoje, tem franquia, tem uma relevância de mercado muito pujante. Isso de alguma forma ali naquele momento tomou um baque.
tomou um prejuízo de marca por causa de uma reação, por falta de técnica de comunicação, de saber como lidar com a audiência quando você está num palco. Então eu entendo o seu receio. Qual que é a parte boa para você que já é um cara consolidado e está sendo chamado para falar em público? Tudo tem técnica. Tudo isso é treinável e o conteúdo desse podcast é justamente para te dar ferramentas, te dar munição para você lidar bem com esse tipo de situação. E acompanha aqui que a gente vai trazer inúmeros cases, inúmeras técnicas para você lidar cada vez melhor com isso e usar isso a seu favor. Porque esse, por exemplo, esse caso da Natalia Beauty, era uma excelente oportunidade de aquilo virar a favor dela. Se ela tivesse sabido jogar, vamos pegar um outro cara que faz isso magistralmente, que sabe fazer o inverso. Não vou falar, aqui não é sobre se você gosta, se não gosta, se concorda, se não concorda. É sobre a capacidade, tá? Pega a técnica de comunicação do cara. Pablo Marçal. Pablo Marçal, por outro lado, toda vez que toma uma pedrada, seja no palco, seja da mídia, ele transforma aquilo em algo a favor dele. Já reparou? Na época que deu o pipoco lá do negócio da montanha e a imprensa caiu matando, ele fez um lançamento no dia, não lembro se foi 12, se foi 14 milhões no mesmo dia. Ele chegou e falou, olha só, você que tá vendo isso aí na Globo, hoje à noite eu vou fazer uma live, vou explicar tudo o que aconteceu e vou te dar nos detalhes o que aconteceu. Olha a comunicação assertiva. Levou todo mundo pra uma live, chegou numa live, fez um pitch e vendeu acho que 12 milhões, se eu não me engano foi isso. Ele transformou uma situação ruim em um fortalecimento de marca. Por quê? Ele entendeu o jogo da narrativa. Ele entendeu o jogo do posicionamento. Ele entendeu o jogo de usar a comunicação a seu favor para converter qualquer cenário ruim em algo positivo. Isso é técnica. Isso é estratégia. E ele, obviamente, é muito afiado nesse modelo, nesse estilo de estratégia. Então saiba que o palco, sim, ele pode gerar um dano na sua imagem. Mas ao contrário também pode acontecer. Ele pode usar uma situação ruim, ele pode te dar. A comunicação pode transformar uma situação ruim em algo extremamente favorável e lucrativo, desde que você tenha a inteligência emocional e a capacidade técnica para usar a comunicação ao seu favor. Então pensa nesse princípio. Quarto princípio. Ninguém convida quem não aparece. Se você não tá botando a sua cara, pega isso. O Strider fala isso, parafraseando o Marcos Strider agora, que é um fera de comunicação, que admiro demais. O Strider tem uma frase que eu acho muito poderosa e ela faz muito sentido, que é: o resultado que você não tem é por causa da cara que você não bota. O que ele quer dizer com isso? O seu anonimato, o fato de você não querer aparecer, te priva de uma série de oportunidades. E qual que é o problema? Qual que é o problema dessa realidade? Cada vez mais está sendo exigido que você apareça. As pessoas querem saber quem é a pessoa por trás da marca. Isso é uma realidade. Não tem mais como fugir disso, não tem como mais se esconder disso. E toda vez que você está no palco, você está na imprensa, você está na rede social, você começa a ser visto. Enquanto, não sei se você já deve ter entrado em perfis de Instagram, que tá lá só um monte de fotinho, um monte de postzinho de texto, aí você vai na empresa lá na clínica de estética XPTO, já atendi algumas pessoas na área da estética, tá lá um monte de post estático, fotinha. O grau de confiança gerado a partir daí é muito pequeno, mas perceba, olha como muda quando você entra num perfil e tá lá o médico, o dentista, enfim, o profissional que seja, e você ouve essa pessoa falando. Você vê ela comentando num vídeo, explicando uma técnica, falando sobre os resultados. Muda ou não muda a sua percepção de confiança com essa pessoa? Essa presença, essa comunicação começa a gerar referência sobre você. Então você precisa sim se comunicar. Então ninguém é convidado para evento, para palestrar, para dar entrevista. Pessoa que não aparece. Antigamente era assim, porque antigamente valia mais a marca, hoje mais vale a pessoa por trás da marca. Então bastava você ter uma marca forte que você era convidado, e aí você às vezes ficava inclusive com medo. Hoje você precisa aparecer, senão você tá fora do jogo. Hoje a gente tá no mercado da atenção. As pessoas passam mais tempo aqui, ó, do que em qualquer outro lugar. Mercado da atenção. Se você não aparece, acabou pra você. Então você precisa ter essa consciência. 5. Presença digital sem presença de voz é presença pela metade. Só postar não adianta, já falei um pouco sobre isso. Só postar não resolve. Você precisa comunicar com estratégia. A sua voz precisa ser ouvida. Lembrando, eu já falei sobre isso. A sua voz faz parte da sua identidade vocal. O que ela tem transmitido? A sua comunicação hoje passa autoridade? Fala a verdade. Faz um exercício, vai, faz um exercício. Pega um vídeo e grava você falando do seu serviço. Pede um videozinho, posiciona lá seu celular ali na sua mesa. Grava um vídeo você falando pra você. Vou te dar um exercício prático aqui agora, tá? Pega isso aqui é exercício prático.
Grava esse vídeo. Falando do seu produto, falando do seu serviço, a apresentação que você quiser. Fez a gravação? Pega esse vídeo agora, dá o play e vira o celular de cabeça para baixo. Ou seja, você vai só ouvir o que você está falando. Ouviu? Como é que tá essa comunicação? Tô falando rápido demais? Tô gaguejando? Essa voz tá passando segurança ou tá passando insegurança? Isso é um exercício prático de autoavaliação. E você vai ficar surpreso com quanto você melhora a sua comunicação quando você aumenta o seu nível de consciência sobre a sua comunicação. Só de mudar a consciência, só de se ver, Ricardo, eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de ouvir áudio meu, eu não gosto de ouvir gravação. Supera, irmão. Supera. Não tem mais opção. Você precisa se adaptar a se ver, ser visto, porque, quer saber? Tá todo mundo te vendo. Quando você tá na rua, estão te vendo. Se você não quer fazer uma avaliação sobre isso, quem tá perdendo é você. Então para de mimimi, porque quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. É simples assim. Então pega o celular, se filma. Não vai postar, calma, não tem pressão. Você não é pra postar, é só pra você se avaliar. Virei o celular, ouvi. Como é que tá minha voz? Como é que tá meu timbre? Tá esganiçado? Tá um tom de voz infantilizado? Oi, gente, tudo bom? Eu falo que é o síndrome menininha do parque, né? Alegre, felizinha, que legal, menininha feliz no parque. Mas não vende nada, porque ninguém confia em quem passa fraqueza. Ninguém confia em tom de voz fraco, inseguro, hesitante, que gagueja. Ninguém confia. Simples assim. Como é que tá esse tom de voz? Avalia. Voltei, assisti, cara, melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui. Gostei, não gostei, anotei. Volta pro vídeo. Coloca o vídeo de novo e agora você vai cortar o volume do vídeo. Ouve novamente. Agora você só vai... Perdão, assista novamente. Agora você vai só ver. Como é que tá a minha linguagem corporal? Como é que tá a minha postura? Minha cara tá passando firmeza? Minha postura tá passando confiança? Se eu olhasse pra mim, eu compraria esse cara. Porque as pessoas compram primeiro você, depois o produto. Pega isso, tá? Primeiro elas confiam em você, depois no seu produto. Essa é a lógica. Não sei que você seja uma grande indústria, etc., mas a grande maioria do pequeno, médio, primeiro confia em você, depois no seu serviço, depois no seu produto. É um jogo de credibilidade. A sua comunicação é decisiva para isso. Então assiste. Como é que tá a postura? Quais foram as minhas expressões faciais enquanto eu tô falando? Tô gravando esse vídeo. Tá passando firmeza? Tá coerente? Minha linguagem corporal tá desincronizada com o que eu falo? Ok? Gostei da minha linguagem corporal? Anotei. Aí sim. Aí eu venho para assistir o vídeo agora. Vídeo e voz. Tá congruente? A minha voz tá combinando com a minha linguagem corporal? Eu te garanto, só de você fazer esse exercício prático, você muda o seu nível de jogo. Por quê? Porque aumenta o seu nível de consciência. E esse é o primeiro passo para você jogar o jogo de gente grande no que diz respeito à comunicação. É saber qual que é o seu ponto de partida. Você não pode chegar no ponto B de ser um excelente comunicador, um palestrante, alguém que apresenta o produto de forma magistral e se torna um super vendedor. Você não pode gerar isso se você não sabe de onde você está partindo. Você não sabe qual que é o começo. Você não sabe como é que você tá. Porque qual ponto você precisa melhorar? É na voz? É na linguagem corporal? É no roteiro? Comunicação, sempre 3 pilares. Texto, voz, linguagem corporal. Aonde que precisa ajustar? Se você não analisa, como é que você melhora? Então faz o exercício. Pô, Ricardo, é chato. Mas tem que fazer. Ensaiar é chato? É. Mas dá resultado. Você quer botar dinheiro no bolso ou não quer? Quer crescer ou não quer? Quer prosperar ou não quer? Então paga o raio do preço e não reclama. Vambora. 6º princípio, comunicação como ativo, não como talento nato. Pô, Ricardo, tem pessoa que é boa de fala, tem gente que tem dom pra se comunicar. Vamos lá. Tem gente que tem mais facilidade? Tem. Mas entenda a comunicação como competência. E como competência ela pode ser desenvolvida, como habilidade, pensando em competência como, né? Parte da competência é a habilidade, não somente. Mas pensando em competência, isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido. É técnica. Eu estudei no mesmo colégio, lá no Salesiano, em Vitória, eu sou capixaba. Lá no Salesiano, da 5ª série ao 3º ano. Eu nunca vou esquecer que eu cheguei no 2º ano, primeiro dia de aula, 2º ano, a menina estava sentada do meu lado, chamada Renata. Virou pra mim e falou, nossa, você é novato aqui na escola? Tava desde a 5ª série. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º. Tava indo pro 2º ano naquela empresa. Perdão, naquela escola. Então, indo pra 6 anos estudando naquela escola. Ela me perguntou, nossa, você é novato aqui? Sabe por quê? Porque eu sempre fui introvertido. Pô, Ricardo, você é comunicador, palestrante, dá palestra no mundo inteiro. Você é introvertido? É, introvertido. Eu não sou mais tímido. Eu aprendi a me comunicar, mas eu sou introvertido. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez você seja introvertido também. E tá tudo bem. Se você parar pra pensar,
Os grandes líderes da humanidade, os maiores líderes, via de regra, eram introvertidos e tá tudo bem. Eu nunca fui o cara de chegar e ser o centro das atenções, que conversa com todo mundo, que brinca, e o pessoal dá risada, é o centro da rodinha. Eu nunca fui esse cara. Sempre fui o cara de chegar, ouvir, prestar atenção, extrair informação e só entrar pra me comunicar quando fosse pra ser de forma assertiva. Sempre fui esse cara. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez você esteja da outra turma, que às vezes fala demais, tem que falar de menos. Talvez seja da turma igual a mim, que falava de menos, tem que falar um pouco mais. Mas o importante é a gente ser assertivo. Em outras palavras, é técnica. Comunicação é um ativo que você adquire. E depois que você aprendeu, você não desaprende mais. Depois que é igual andar de bicicleta, você entendeu esse jogo, você entendeu a técnica, entendeu os princípios, acabou. Vai embora. Pegou isso? Então, veja a competência da comunicação como um ativo, não como um dom. Ah, não é pra mim. É pra você sim. Ah, eu sou um cara tímido, eu sou introvertido. É mais pra você do que pra qualquer outro. Você pode treinar esse negócio pra poder ter mais resultado. Agora, pega o princípio 7. O princípio 7, ele muda número na prática dentro do seu negócio, que é o quê? O empresário que comunica bem precifica melhor. Precifica melhor. Você provavelmente já deve ter visto na internet muito cara que não entrega. Promete mundos e fundos e não entrega. Mas ele vende, não vende? Deixa chateado. Talvez você já comprou um programa de mentoria, você já comprou um curso online que você nem abriu. O que te levou a comprar esse negócio? O cara não tem essa entrega toda, mas ele vende. E ele vende caro. Porque a comunicação dele tá ajustada. E qual que é o meu desafio aqui? É pegar você que realmente é bom, que realmente entrega, e te ajudar a se comunicar de forma a ter um preço justo por aquilo que você entrega, não abaixo. Você possa colocar o seu valor de mercado realmente lastreado ao resultado que você gera. Porque preço é sobre ROI. Então, quem comunica bem, a não ser que você trabalhe com commodity, aí é uma outra lógica, tá? Mas aí é uma lógica de modelo de negócio, talvez valha a pena você fazer uma reflexão se vale a pena você tá no negócio que você tá. Se você não tem margem no seu negócio, talvez nem vale a pena estar nele. Porque é o primeiro princípio para você olhar o negócio é quanto que ele deixa de margem. Margem baixa, qualquer vírgula na economia te quebra, te ferra. Então não vale a pena. Então, quem comunica melhor, precifica melhor. Quem comunica melhor é percebido como referência de mercado. E quem é referência de mercado, naturalmente, é mais caro. Quando você procura um cara que é grande para prestar, sei lá, uma consultoria, você já sabe que ele não vai ser barato. Por quê? Porque a sua percepção sobre a comunicação dele já tá marcada. Você já olha para ele e fala, cara, esse cara não vai ser barato, não faz sentido, olha a comunicação dele. Você não pensa, olha a comunicação dele, mas o seu subconsciente pega. A firmeza desse cara ao comunicar já passa a segurança de que o produto dele vai ser caro. Ninguém vem para um cara que se comunica bem achando que vai ser barato. Se a comunicação estiver assertiva e ajustada para o público-alvo, o cara que não tem dinheiro para pagar, ele fica até com vergonha de procurar. Então, quem se comunica bem vai vender mais caro. Talvez você não consiga cobrar o preço que você acredita que você merece, simplesmente porque você está comunicando com um público que não tem o dinheiro para pagar. O produto é bom, o serviço é bom, mas a sua comunicação atrai outro tipo de público e aí quebra suas pernas. Será que não está aí a falha da sua precificação? Ou se você simplesmente sobe o preço na força, não, vou dobrar meu preço e não ajusta a comunicação, você bota o preço, mas ninguém paga. Aí ou você vende barato, ou você fica sem vender, porque simplesmente subiu o preço, sem ajustar a comunicação para ser percebido o valor daquele produto ou daquele serviço. Também não vai vender. Eu tive uma cliente que ela cobrava 10 mil reais por uma consultoria de imagem. E ela era muito boa, formada na Europa, competência técnica é discutível, enfim. O dever de casa dela estava feito. Ajustei a comunicação dela e falei, cobra 20. Ela falou, você tá doido? Eu tô me matando pra vender 10, como é que eu vou cobrar 20? Falei, cobra 20. Não deu uma semana, ela me ligou. Ricardo, vendi a 20. Falei, olha, tenta. Oferece pra 5 leads, os próximos 5 leads tenta 20. Se não fechar, você volta pra 10 e vida que segue. Na primeira semana ela vendeu a 20. O mesmo produto, o mesmo serviço, cobrado o dobro do preço. Por que mudou? A forma de comunicar. Mudou o produto? Não. Mudou a entrega? Não. Ajustou a comunicação.
ajustou a comunicação, percebeu-se o valor de 20 e ela vendeu. Então, quando você entende esse jogo, a precificação muda. Lógico, quando a gente entra em precificação, tem vários fatores a serem olhados. Para mim, o mais importante deles é o ROI. Quanto de retorno você gera para o seu cliente. Return on Investment. Quanto de retorno que dá o seu produto, o seu serviço. Isso vai entrar na sua comunicação. Se você não está comunicando o seu ROI na hora de oferecer o produto, o que o cara vai comprar? Percepção de caro ou barato vira relativa. É caro ou barato? Depende. Se eu tenho um produto de R$1 milhão, uma mentoria, vamos pensar agora numa mentoria ou numa consultoria empresarial de R$1 milhão, mas que volta 10 milhões, tá caro? Não, tá justo. Agora, se eu tenho uma consultoria que eu cobro R$1.000 ou $1.000 e não volta nada, pô, tá caro pra caramba, tá muito caro esse negócio. Eu preciso entender esse jogo, quanto que eu gero de ROI para que isso seja comunicado. Agora, você comunica o ROI que você gera e o problema que você resolve, ou você comunica o produto que você entrega? Isso é um outro problema. E nós vamos falar sobre isso em episódios mais pra frente. Como é que eu comunico para gerar desejo? Não para explicar produto. As pessoas não compram por característica técnica. As pessoas compram o problema que você resolve. Fechado? Vou fazer isso no próximo episódio, já vou entrar nesse assunto. Já fica com isso gravado, guardado. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o foco tá no problema. Pega isso. As pessoas não compram os features. As pessoas não compram a característica técnica. Ela compra ou o problema que você resolve ou o desejo que você realiza. É outro tipo de comunicação e talvez o seu gargalo seja aí. Então quem entende esse jogo de como comunicar em cima de dor, em cima de desejo e não em cima de característica, vende mais caro. Por quê? Porque o valor passa a ser percebido. O produto é o mesmo, mas o valor percebido muda. E é isso que muda o jogo. E é isso que muda a venda. É isso que te tira da posição de vendedor para avaliador. Se você tem um produto que é um serviço personalizado, um serviço individualizado, uma consultoria, uma mentoria, se você está nesse mundo da educação, quando você faz isso, você sai da posição de vendedor para a posição de avaliador. Agora já não é mais sobre se eu vou te vender um produto. Agora já é sobre se você pode comprar o meu produto. É outra lógica. Se você está pronto para passar por esse processo. Percebeu que mudou a jornada? Mudou a percepção? E isso, invariavelmente, aumenta o seu preço de mercado. Porque mudou a percepção, gerou escassez. Aí, mais uma série de itens aí pra gente trabalhar depois sobre a percepção de valor. Nesse momento, eu quero apenas que você entenda e tenha consciência de que o empresário que comunica bem, precifica melhor. Se você entende o jogo da comunicação, você vai vender mais caro. No pior dos cenários, você vai vender mais. Porque tá tudo bem. Talvez você venda commodity. O que é commodity? Commodity é aquilo que tem preço tabelado pelo mercado. Quem vende soja, vende commodity. Ou seja, o preço é o preço do mercado. Não adianta você querer vender o dobro do preço, o preço da sua soja, que ele vai comprar do vizinho, da fazenda vizinha, a saca dessa soja. E não tem pra onde fugir. É mercado. Não tem conversa. Agora, a sua comunicação pode fazer o cara querer comprar da sua fazenda, não da do outro. Se você faz um serviço que todo mundo faz, que é complicado mudar preço nesse processo, a pergunta é, por que você e não o vizinho? Por que eu confio em você e não confio no outro? No outro contador, por exemplo? O que muda? Aí é um jogo de comunicação. A percepção de confiança gerada tem que ser construída para que ele queira você, independente do outro ser mais caro ou mais barato. Ou seu preço de mercado, se caso seja algo estilo commodity. Porque fora isso, se a gente sai da realidade de commodity, a gente volta para a percepção de preço, para a percepção de valor. É outro jogo. E isso volta mais uma vez para sua comunicação, para a percepção de quão autoridade você é naquele negócio, de quanto você pode de fato construir. A sua comunicação define isso. Tá percebendo quão relevante é no seu sucesso enquanto negócio entender o jogo da comunicação? Qual insight mais te marcou aí até agora? Coloca aqui nos comentários. Qual desses princípios, já falei 7, falta 1. Qual desses princípios até agora te marcou mais? Que falou, cara, eu não tava dando atenção pra isso aqui. O que tava passando batido pra você que você ainda não... Opa! Isso aqui eu não tava dando atenção. É a sua identidade vocal? É a percepção de criação de confiança? É usar a comunicação como ativo? É sobre a sua presença? Quanto que você é visto?
Enfim, o que mais chamou a atenção até agora? E vamos pro nosso último pilar. O último princípio que eu quero que você leve desse nosso primeiro episódio, do bloco Comunicação e Influência, é o custo de adiar. O que acontece? Cada ano que você passa sem se posicionar, sem ajustar a sua comunicação, sem dar voz àquilo que está dentro de você, sem trazer isso para o mercado, onde você está simplesmente focado na operação do seu negócio, e lógico, você tem que estar nessa operação também, alguém com menos competência que você está aumentando o market share. Está aumentando a presença de mercado. Está crescendo. Ou seja, você está perdendo mercado, está perdendo margem, porque toda vez que você não é percebido como referência de mercado, você é obrigado a cobrar mais barato. Quanto mais referência de mercado você é, mais caro você pode cobrar, porque as pessoas confiam que você vai entregar. As pessoas percebem que você tem qualidade, as pessoas percebem que você tem resultado. Afinal de contas, você tá aí na mídia, nos podcasts, fazendo palestra, dando treinamento, enfim. É uma série de fatores envolvidos que você tá sendo percebido como autoridade. Cada vez que você não entra nesse jogo, alguém tá entrando. Alguém tá engolido. Eu conversava com uma pessoa agora que também tá pra começar um processo. E ele comentava comigo sobre a dificuldade de levar o fechamento. Alguns clientes dele trabalham na área de plataformas de tecnologia, etc., para empresas na área da estética, da beleza. Então, atendendo grandes marcas no Brasil, grandes mesmo, na área de produtos para cabelo, enfim. E eu percebia o quê? Que a comunicação dele toda em cima do produto. Ele não estava ajustando essa comunicação. Eu falei, cara, a questão aqui, você tá perdendo o mercado, a dor de quem tá ouvindo não é pra enxergar isso como uma oportunidade, porque realidade prática, tá, desse tipo de cenário. Empresas que vendem certos produtos na área da beleza e elas dentro de uma plataforma colocam cursos de formação para profissionais dessa área da beleza. E, por exemplo, um dos clientes dele que tem um faturamento muito grande, só com cursos estava faturando mais de 8 milhões. Só com os cursos para profissionais que consomem os produtos dele. Só vendendo curso. Só que 8 milhões para essa empresa é troco do pão, não é grande. Só que o maior valor não está nos 8 milhões de faturamento extras que foram gerados com educação dentro do negócio. Está em que o profissional que está vindo fazer o curso dentro dessa empresa, ele acaba gerando uma fidelidade para essa empresa que ele não está gerando na outra. Então, o cara que não tem uma plataforma como essa empresa tem, onde essa pessoa que eu conversava fornece o serviço, ele não está perdendo de vender, por exemplo, um curso de corte de cabelo, ou um curso de hidratação, ou de pintura. Ele não está perdendo isso. Não é o curso. Só que cada vez que ele não se posiciona ajustando essa comunicação dele na área da educação, este profissional, cliente dele, está se capacitando lá no concorrente. Você acha que esse profissional, por exemplo, da área da beleza, que está se capacitando lá no concorrente, vai comprar o produto dessa empresa B ou vai comprar o produto dessa empresa A onde ele está fazendo o curso? Pô, ele passou horas e horas imerso lá aprendendo sobre coloração, mechas e etc. Só que enquanto isso, no curso está aparecendo qual produto? Está aparecendo o produto da própria empresa. Durante esse treinamento que essa empresa vendeu o curso lá, eu vi lá curso de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, formações. Durante este curso, o cara está aprendendo tudo sobre o produto dessa empresa. Na hora que ele for fazer lá o tratamento capilar, etc., do cliente, ele vai fazer com qual produto? O produto que ele já confia, onde ele já foi formado. Então percebe que o custo desse cliente em não ter a plataforma educacional não é de simplesmente não vender cursos para profissionais. É quanto que isso deixa de posicionar aquela marca frente às outras marcas do mercado. Porque o profissional que faz o curso dentro da plataforma desse fabricante se fideliza para usar estes produtos desse fabricante com o seu cliente. Então percebe que o não se comunicar, o não se posicionar, vai para além de simplesmente uma oportunidade que tá na mesa que não está sendo aproveitada. Existe um custo em adiar essa comunicação. Existe um custo em não se posicionar. E talvez essa seja a chave mais importante que você precisa virar hoje.
A cada dia que passa que você não posiciona a sua comunicação, que você não bota a sua cara, que você não vem pra frente de uma câmera, pra frente de uma rede social, pra frente de um evento, pra frente de um palco, palestrar, cada vez que você não gera esse posicionamento, não é simplesmente uma fatia de cliente que você deixou de pegar. Tem isso também. Mas é um entendimento que essa fatia de cliente tá indo pro seu concorrente e talvez tendo uma boa experiência. E essa boa experiência tá fazendo um boca a boca girar para fortalecer a marca do seu concorrente. Então não é só o custo da oportunidade, você começa a gerar um prejuízo porque você começa a ficar uma margem cada vez menos reconhecida no mercado. Não porque você seja ruim, mas é porque o boca a boca tá acontecendo em cima da marca do concorrente. Percebe que existe um custo em não dominar a comunicação? Existe um custo em não se posicionar? E não estar colocando a sua cara em falando do seu negócio e apresentando o seu negócio de forma efetiva? Existe um prejuízo nisso. Não é simplesmente um custo de oportunidade. Existe também uma perda direta, onde o seu concorrente está levando para a marca dele esse branding. E toda vez que a gente fala de precificação, a gente vai bater muito forte em branding. A gente vai bater em ROI, o retorno que você gera, mas precificação passa por ROI, precificação passa por questões tributárias, como é que você consegue jogar com isso dentro da lei, mas ela passa por branding também. E se você não se comunica, você está perdendo força de marca, está perdendo força de branding. Quanto mais o seu branding é fortalecido pela sua comunicação, melhor a sua precificação, mais caro você cobra, mais buscado você é no mercado. Uma bolsa da Louis Vuitton, em termos de material, não é muito diferente de uma, sei lá, de uma outra marca aí de mercado que tenha menor valor agregado em termos de marca. Sei lá, uma Kate Spades. O couro em si, couro é couro. Não vai mudar muita coisa. Mas o branding construído em cima da Louis Vuitton é maior. O branding construído em cima de uma Prada é diferente. O seu negócio está construindo esse posicionamento? Isso passa pela sua comunicação. E toda vez que você não posiciona, você deixa o seu concorrente tomar esse lugar. Tá entendendo? Então existe um custo direto de você não desenvolver a sua comunicação e se posicionar. E o meu convite é para que você, ao longo desses episódios que a gente vai gravar aqui na Royal Bcast, você traga consciência e aplique exercícios práticos como o que eu passei aqui hoje, para que você seja percebido como referência do seu negócio, para que o seu branding cresça ao longo dessa jornada. Ou seja, qual vai ser a sua ação direta depois desse podcast? Você pode escolher ignorar o que você está ouvindo aqui, você pode escolher executar. Você pode escolher se desenvolver, crescer. Como é que eu faço isso, Ricardo? Estando aqui nesse podcast. Me segue lá no Instagram, @RicardoHestel, Hestel com 2 S's. Por quê? Porque lá eu tô todo dia compartilhando insights de comunicação, de oratória, de palco, de vendas, para você ser posicionado como referência dentro do seu mercado. Tô sempre produzindo conteúdo. O importante é que você coloque em prática. Eu compartilhei hoje com vocês 8 princípios. 8 princípios para você refletir, ver aonde você tá pisando na bola, o que você não está consciente, o que você não está percebendo, para você começar a transferir isso para a prática. Passei exercício prático para você executar. Nada disso vai servir se você não pegar essa nova reflexão que você fez sobre a sua comunicação, sobre a sua influência e colocar em prática. Vai ficar só na teoria, só na obesidade mental. Então pega isso, pega o que você refletiu sobre comunicação e influência hoje e vai para a prática. Só não pode esquecer de uma coisa. Comunicação é sempre sobre os outros. Nunca se esqueça. Um abraço. Até o nosso próximo episódio aqui no Royal Bcast sobre comunicação e influência. Até!